Se quiser vir, obedeça à voz do anjo. Minneapolis, Minnesota, USA, 13 de julho de 1950. Boa noite, auditório. É um privilégio estar aqui nesta noite, para começarmos a nossa primeira noite de fila de oração, para orar pelos necessitados, aqueles que estão sofrendo e estão aflitos. Espero em Deus que isto provará ser uma grande bênção durante essa semana. Há muitos de vocês que estão necessitados. Estou aqui para tentar fazer tudo o que eu posso, orando por vocês. Não há ninguém que possa te curar exceto Deus. Ele é o único que pode te ajudar. E tudo o que podemos fazer é orar. E através do ministério que Ele tem me dado, Ele o tem abençoado. Tenho tentado ser humilde e tentado ministrar às pessoas, simplesmente com o melhor do meu conhecimento. E estou muito feliz nesta noite em começar a fila de oração aqui em Minneapolis. E eu desejo que todos vocês orem por mim enquanto estou orando pelos outros, e tenham fé e creiam que o que eu lhes digo é a verdade. A maioria de todos vocês, eu creio, aqui, e o administrador tem explicado a maneira que isso veio a mim e foi ministrado através de um anjo, o qual certa noite entrou no quarto. Isso começou quando eu era um garotinho. Ele falaria comigo por toda a vida. Certa vez quando eu tinha cerca de 7 anos de idade, isso saiu de um arbusto. O redemoinho estava girando no arbusto, e ele disse para que eu nunca bebesse, ou fumasse, ou corrompesse meu corpo, que havia algo para eu fazer. Agora, o meu povo outrora era católico e não havia muito que eles soubessem a respeito disso, e eles apenas mantinham aquelas coisas. E cerca de 4 dias depois daquilo, isso apareceu para mim e um sentimento estranho veio sobre mim, como sempre acontecia, e eu vi a ponte municipal, que cruza Jeffersonville, saindo do deserto na colina onde eu estava em pé, e atravessando o rio. Eu vi 16 homens caindo dela. Eles rebaixaram aquilo e 22 anos após aquele dia, a ponte municipal foi construída sobre aquele rio no mesmo lugar e 16 homens perderam suas vidas nela. E simplesmente coisas assim. Não é nada que eu possa fazer por mim mesmo. É apenas o que ele me mostra, é tudo o que eu posso falar. Qual a única coisa que um verdadeiro homem de Deus poderia dizer, a não ser o que Deus coloca em sua boca para dizer? Fora disso, seria totalmente um fracasso. E quando ele me encontrou, muitas vezes, e disse muitas coisas as quais provavelmente eu terei oportunidade no futuro de lhes contar em uma das reuniões. Mas a última vez que isso apareceu pouco antes de sair, eu sempre trabalhei. Tornei-me o pastor de uma pequena igreja batista em Jeffersonville, a qual existe até hoje. Eu nunca tiraria uma oferta. Eu nunca tirei uma oferta, na minha vida. E eu não cria, e eu era capaz de trabalhar, e por que eu não trabalharia? E eu era um guarda florestal do estado de Indiana. E certo dia eu havia acabado de chegar de uma ronda e entrei na minha residência e eu estava orando naquela noite por volta de 1 hora da manhã, entre 1 e 3. Observei no meu quarto uma luz que começou a se espalhar pelo chão. E eu queria saber de onde ela vinha. Eu olhei para cima, e aquela mesma luz que aparece nas reuniões, eu talvez já tenha lhes mostrado a foto dela. Agora eles atiraram através de câmeras e demais coisas, enquanto aquilo estava na reunião. O irmão Branham Tosse me desculpem. Ela estava espalhada pelo chão e veio andando para a minha direita, ela sempre vem pelo meu lado direito. Essa é a razão pela qual eu começo a fila de oração desse lado. E ela sempre vem pela direita. Francamente, ela está aqui neste instante. E então exatamente quando eu estava dizendo aquilo, eu sabia que se aproximaria. Então ela veio até a mim, eu vi um homem se aproximar, andando. Ele estava descalço. E tinha uma vestimenta branca como se fosse um manto, e ele tinha cabelos escuros, até seus ombros. Tinha olhos escuros. Ele possuía a face serena e aparência morena.
Ele se aproximou de mim, tinha os seus braços cruzados desta maneira. Ele olhou para mim. E eu estava mordendo os meus dedos, e eu estava realmente nervoso. E ele disse: Não temas, e assim que ele disse: Não temas, eu sabia que era a mesma voz que sempre havia falado comigo, mas aquela foi a primeira vez que eu o vi. Eu sabia que era o que havia falado comigo desde que eu era garotinho. E ele disse: Fui enviado da presença de Deus, para lhe dizer que você levará o dom da cura divina para os povos das nações. Eu disse: Senhor, as pessoas não crerão em mim. Eu não sou culto. Eu não posso ir. Ele disse: Eu estarei contigo. E eu disse: Elas não crerão em mim. E ele disse: Haverá 2 sinais que lhe serão dados, para fazer com que as pessoas creiam em ti, como foi feito com o profeta Moisés disse. Primeiro, você será capaz de detectar as enfermidades pelo contato com a pessoa através de sua mão disse. Se você for reverente e sincero, acontecerá que você lhes dirá as coisas que elas fizeram em seus corações e os pecados secretos que elas tenham, as enfermidades e tudo mais disse. Através disso elas saberão então que a sua obra é verdadeira, o que foi dito. Mas por cerca de 1 ano, aquilo ficou daquele jeito. E então depois de 2 anos, aquilo aconteceu. E então a outra parte do dom foi manifestada, cerca de 10 meses atrás, eu creio. E eu disse, bem, eu irei. E ele disse, eu estarei contigo. E ele desapareceu do quarto. E eu comecei. Aquelas coisas têm acontecido. E, naturalmente, muitas vezes, os jornais publicam curador divino. Aquilo não é assim, amigos. Eu não posso impedir que os jornais e as pessoas digam aquilo. Ninguém pode fazer nada em relação às coisas que dizem a seu respeito, a não ser que você seja culpado. Mas eu nunca fui culpado de chamar a mim mesmo de curador divino. Eu apenas oro pelos enfermos. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o curador. É Ele o único que cura. Agora, eu apenas oro, e estes sinais e maravilhas são realizados. Não sou eu quem os faz. É o seu Salvador que os faz. E o que eu quero é que cada homem e mulher, menino e menina creia durante esta reunião, que estes sinais e maravilhas não são feitos pelo homem. Eles são feitos por Jesus Cristo para vindicar a sua presença aqui convosco. E Ele está aqui para ajudar cada um de vocês. Como as pessoas têm perdido a sua fé, como que em Deus, e Ele desce para fazer essas coisas para manifestar a si mesmo para as pessoas. Gostaria que ficassem reverentes enquanto eu estiver orando. Não é um assunto estimulante. É reverente, e devemos nos aproximar de Deus com um coração verdadeiro e sincero, e simplesmente tão reverente o quanto você possa estar. E obedecer. Quando eu te pedir para você inclinar a sua cabeça, eu quero que você o faça, agora, enquanto eu estiver orando. Eu respeito isso em todos os lugares. E então se o Senhor realizar alguns milagres, vocês serão capazes de vê-los, pois eu pedirei a você então para levantar a sua cabeça. E se você obedecer e fizer como eu te pedir para fazer, eu te asseguro que Deus te abençoará. E então eu sou um estranho para vocês, e vocês não me conhecem. Eu não vos conheço. Eu não conheço nenhuma só pessoa aqui, até onde eu saiba, exceto o meu administrador. Aqueles que estão aqui, os que conheço estão na plataforma comigo. Eu não conheço ninguém. Mas eu não posso ser responsável pelo testemunho dos outros. Eu posso ser responsável apenas pelo que eu sei que é verdade. Então, quando o culto terminar, nesta próxima semana, na semana do domingo, se o Senhor permitir que fiquemos, se estas coisas que eu tenho dito acontecerem, então você creia em Deus. Se elas não acontecerem, então eu sou um falso profeta então. E agora, isso é legítimo para qualquer congregação, não é?
E você apenas permita que Deus você julgue de acordo, não seja preconceituoso ou tente ser. Seja apenas reverente, e somente venha e se assente e olhe para isso da maneira que você deve olhar, como homens e mulheres cristãos, e então vocês poderão dar sua opinião. E eu orarei para que Deus nos abençoe e nos dê a sua presença. Penso que nenhum culto é completo sem ler a Escritura. E então, se nesta noite, eu gostaria de ler apenas uma porção da palavra de Deus. A minha palavra falhará, elas passarão como as palavras de todos os mortais passam, mas a palavra de Deus nunca passará. Ela é a verdade. E eu quero que vocês abram comigo em Êxodo 23, capítulo 23, e começando com o verso 20, para ler um pouco da palavra de Deus. Estou bastante contente em vê-los abrindo as suas Bíblias, pois esta é a palavra de Deus. E então, se lermos na palavra, Deus abençoará a sua palavra. Ela não retornará vazia, mas ela cumprirá aquilo para o qual ela foi proposta. Agora, eu lerei enquanto vocês me acompanham. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti. Vamos inclinar nossas cabeças, só um momento, para orarmos. Nosso Pai Celestial, estamos agradecidos a Ti nesta noite por ter o privilégio de viver, por estar no meio destes que foram deixados aqui na terra. Ó, queremos que cada momento seja contado para Ti, para o Teu Filho. E agora, ajuda-nos nesta noite, Senhor, pois nos reunimos aqui como crentes que creem, não aproximando pelo caminho da curiosidade, mas aproximando simples e humildemente do trono de Deus para encontrar misericórdia para os necessitados. E, Pai, enquanto Tu falas nesta noite, eu oro para que muitos incrédulos e pecadores, desviados, olhem e contemplem a Tua glória, e então se aproximem humilde e docilmente do altar, dizendo: agora está consumado em meu coração, pois eu aceito agora como o meu Salvador. Eu sei que Ele continua vivo e reina em Sua igreja e no meio do seu povo, pois pedimos isto no nome do Teu Santo Filho, Jesus. Amém. Esta palavra que acabamos de ler, era Deus enviando Moisés. Moisés nasceu um estranho, um nascimento peculiar. Era simplesmente a hora para a roda profética de Deus, para fazê-la se mover e fazer com que algo acontecesse, pois ele havia prometido a Abraão que tiraria o seu povo para fora, e ele o fez. Deus sempre se move na hora. Você crê nisso? Agora, estamos naquele dia, estamos nos últimos dias. Simplesmente muito perto do fim, e eu não sei, ninguém sabe, nem mesmo os anjos, ou o Filho de Deus, só o Pai sabe. Mas estamos nos últimos dias, e Ele prometeu que estes sinais e maravilhas seriam realizados nos últimos dias. Então, se Deus levantou um homem chamado Moisés, o fez nascer neste mundo para aquele determinado propósito, para libertar o povo que estava no cativeiro, que não podia ajudar a si mesmo, e ele os trouxe para fora, através de não Moisés. Moisés nunca realizou nenhum milagre. Foi o anjo de Deus que ia diante de Moisés. Ele era uma coluna de fogo durante a noite, e uma nuvem durante o dia. E quando vocês virem o quadro que vamos lhes mostrar, resumidamente, se não tivermos muito tempo, eu creio que você sentirá que aquela é a mesma coluna de fogo que está guiando o povo hoje, o anjo de Deus. Pois sabemos que o anjo que guiou Moisés era o anjo do pacto, que era Cristo, o Filho de Deus. E agora, ou melhor, o Logos que saiu de Deus, era o Filho de Deus. Então quando Deus libertou os filhos de Israel quando eles estavam no cativeiro e não podiam fazer nada por si mesmos. Hoje, o povo de Deus não está no cativeiro, espiritualmente, pois eles foram libertados pelo poder do Espírito Santo. Ninguém precisa ficar mais no cativeiro do pecado, porque
porque o Espírito Santo o tira do cativeiro do pecado. Mas o povo, seus filhos, estão enfermos e necessitados, e alguns deles estão dominados pelo câncer e a tuberculose, problema cardíaco, sendo que os nossos queridos médicos desta terra não podem encontrar nenhum remédio para isso. E está multiplicando, crescendo e crescendo o tempo todo. A enfermidade está acumulando mais e mais. E algumas das coisas que os médicos não sabem como controlar, o povo tem clamado, sinceramente por anos e anos, para que Deus restaure a igreja novamente, seus dons, sinais e maravilhas. Eu acho que há centenas aqui, nesta noite, que já fez essa oração. Bem, quando os filhos de Deus começaram a clamar no Egito, Deus lhes enviou um libertador e vindicou aquele libertador através de sinais e maravilhas. Você não acha que Deus poderia fazer isso nesta noite, simplesmente do mesmo modo? Não é Ele o mesmo Pai nesta noite? E se você está doente e não pode melhorar, o médico não pode te ajudar, então você não acha que o seu Pai está aqui por você? E não pode Ele enviar os seus dons? Agora, Ele o fez no passado, e eu creio que Ele é exatamente o mesmo hoje. Ele sempre proverá um caminho. Agora, muitas pessoas têm dito, porque eu testifico deste dom. Agora recordem, eu não sou o domingo, aquele que você verá atuando aqui nesta noite, que está aqui visível, invisível agora. Ele é o domingo. Foi Ele quem Deus enviou. E somente falo quando Ele fala através de mim. Eu nada posso dizer a não ser que Ele me diga primeiro. Mas Ele me prometeu que eu seria capaz de fazê-lo, para a fé das pessoas, e fazê-las crer que Ele me enviou para orar pelos enfermos, não para curar o enfermo, para orar pelo enfermo. E a oração da fé salvará o enfermo agora. Ele é o domingo. Alguém disse, não faz muito tempo, para mim, disse. Irmão Branham, os anjos estavam ministrando espíritos no Velho Testamento, mas desde que o Espírito Santo veio, nós não temos mais anjos que ministram agora. Caros amigos, esta não é uma adoração a anjos, compreendam, nós não cremos em adorar anjos. Há somente um para ser adorado, este é Deus, e seu Filho, nosso Espírito Santo. Nenhum anjo, nenhum homem ou nenhum anjo para ser adorado. E agora, o anjo de Deus, um verdadeiro anjo de Deus não ficaria em pé quieto para ser adorado. Mas para que você saiba que os anjos continuam ministrando para a igreja, depois do Espírito Santo vir, que tal? Bem, pense em Maria, quando Gabriel desceu e falou com ela a respeito do nascimento virginal do Salvador, ou Zacarias no templo. Ou, bem, depois de vir o Espírito Santo. Quantos creem que Filipe tinha o Espírito Santo? Todos nós cremos nisto, não cremos? Bem, quando ele estava lá embaixo em Samaria, pregando, tendo um reavivamento, foi o Espírito Santo que veio a ele. O anjo do Senhor o tocou e disse, vá até o deserto de Gaza. O anjo do Senhor chegou a ele. Não é isso verdade? Foi o anjo do Senhor que veio até ele. Bem, todos creem que o grande São Pedro, o apóstolo, tinha o Espírito Santo. Ele tinha as chaves do reino. E ele tinha o Espírito Santo, não tinha. Mas quando ele estava na cadeia certa noite, e numa prisão lá embaixo na casa de João e Marcos, eles faziam uma reunião de oração. Foi o anjo do Senhor o qual entrou e o tocou, e guiou, não o Espírito Santo, o anjo do Senhor entrou. Sabemos que Paulo tinha o Espírito Santo. Você crê nisso? Bem, quando ele ficou 14 dias e noites sobre o mar, sem nenhuma lua ou estrelas, e estava tudo escuro. E ele desceu para a popa para orar. Ele voltou e disse aos homens, tende bom ânimo, pois o anjo de Deus, do qual sou servo, veio a mim ontem à noite e disse, não temas, Paulo, não é isto certo. Não o Espírito Santo, o anjo de Deus, vem? Um anjo de Deus, enviado por Deus. E então João o Revelador. O livro todo de Apocalipse, quando foi escrito, ele disse, eu enviei o meu anjo, Jesus enviou. E João se prostrou para adorar o anjo, mas o anjo disse, fique de pé. Adore a Deus. Verem, um verdadeiro anjo de Deus não tolera ser adorado.
E ele disse que ele era dos profetas, e eram os seus companheiros que haviam sido enviados para revelar estas coisas. Portanto, seres angelicais são ministros ordenados por Deus, para virem até a terra e testemunharem de Deus. E eles operam através de seres mortais, exatamente como eles fizeram através de Daniel e lá atrás através das eras. E eu creio nisso com todo o meu coração. E portanto, amigos, assim como seu irmão, isso é tudo que sou. Mas o dom de Deus é o Espírito de Deus, o qual desceu na forma de um anjo. Agora, ele não tinha asas. Ele parecia como um homem. Eu ouvi quando ele andou. O irmão Branham faz a ilustração, Ed. Exatamente assim, andou no chão. Andou bem ali, simplesmente tão normal como qualquer homem, e conversou como qualquer homem. Ele vem, de tempos em tempos, no quarto e em diferentes lugares, enquanto estou jejuando e orando. Agora, amanhã à noite, por volta desta hora, ou um pouquinho antes, eu provavelmente romperei o meu jejum. E agora, estou orando. E agora, eu nada tenho, se isso se afastar de mim, eu saio. Eu gosto de pescar, caçar, conversar, como qualquer outra pessoa. Mas quando ele vem, é diferente então. E agora, ele está aqui nesta noite para ministrar a vocês, e eu sou apenas o seu porta-voz. E todos fiquem seguros disso, e adorem Deus e deem louvor a Ele, e sejam humildes. Agora, sendo a primeira noite de culto, talvez demore um pouquinho antes de termos a sua presença, mas, para aproximar, para ir ministrar às pessoas. E eu quero que todos vocês, queridas pessoas, que estão assentadas na audiência aí, eu quero que vocês creiam comigo de todo o seu coração. Agora recordem, esta é a única maneira pela qual eu posso te ajudar. Quantos creem em Deus? Vejamos as suas mãos. Quantos creem no Filho de Deus? Creem no Espírito Santo? Isso é ótimo. Isso é bom. Mas agora, amigos, vocês podem crer naquilo, pois vocês têm que fazê-lo para serem cristãos. Você tem que crer em Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo para que você possa ser um cristão. Mas crer naquilo ainda não te ajuda nesse domingo. Você tem que crer que eu lhe disse a verdade, não crer em mim como alguns crerem, mas crer que ele me enviou para esse propósito. Agora, você poderia ser um cristão famoso e falhar em crer que o que eu lhe disse é a verdade, e você nunca ser capaz de colher nem um pouquinho de benefício disso. Agora, sinto muito em ter que dizer isto, mas é a verdade. Quando Jesus estava na terra, as pessoas que o mataram, criam em Deus o Pai, e eram grandes adoradores de Deus. Não é isso correto? Mas ele não podia ajudá-las, porque elas não criam nele. Não é isso certo? E ele disse com a sua própria boca: como credes em Deus, crede também em mim. Não é isto correto? Agora, se tem crido em Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu quero que você creia que ele me enviou aqui para orar por você, e ele testificará se ele tem ou não me mandado. E se ele testifica, então você creia. E é isto que deixa a reunião na categoria que ela está. Pois as pessoas crerem, se elas creem em um só coração e acordo, você verá a glória de Deus sendo manifestada no meio de seu povo. Eu lhes tenho testificado a verdade. Agora, é hora de nosso Pai conversar e falar. E vamos falar com ele novamente antes de formarmos a fila de oração, se concordarem. 16 Agora, querido Pai Celestial, a tua palavra está aqui no púlpito, e eu sei que ela é a palavra divina da verdade, cada palavra é a verdade. Eu creio nela, e eu sei que cada profeta que surgiu nos dias passados, teve um tempo tentando trazer as pessoas a uma identificação com Jeová. Os apóstolos que foram antes de nós pavimentaram o caminho com sangue. Eles foram desacreditados nas cidades, e expulsos. E o teu próprio Filho amado, quando ele estava aqui na terra, ele foi à cidade, e em muitos lugares eles não criam nele.
E muitas obras poderosas ele não pôde fazer por causa da incredulidade deles agora. Nós sabemos que ele está aqui conosco nesta noite. Ele enviou o seu Espírito para vindicar que a sua presença está com a sua igreja. E ajuda-nos nesta noite, Pai, o teu pobre, humilde e indigno servo que está aqui de pé fazendo estas declarações. Eu peço que tu permitas que o anjo de Deus, o qual tem me guiado através da vida, tem me guardado, me alimentado, me trazido até aqui. Eu oro para que ele esteja aqui e que não haja nenhuma enfermidade ou nada que possa passar pela tua presença sem que seja perfeitamente dissipada. Que muitos deles na audiência, Senhor, possam se assentar agora e dizer: eu vou analisar, Senhor, eu vou pensar em ti, e o teu Espírito estando aqui. Eu quero conhecer a tua natureza, para que eu possa saber como te amar e te servir. Abençoe a todos, Pai, que estão aqui nesta noite. Que todos os enfermos e aflitos possam ser curados, e todos os que não estão salvos, que sejam salvos. Pois pedimos isto no nome do teu Santo Filho, Jesus. Amém. Meu irmão, estou procurando por ele. O quê? Quantos cartões você distribuiu? De onde você começou? Nosso hábito de distribuir cartões. Nós tentamos quase tudo neste mundo. Usávamos enviar os cartões para os ministros. Dávamos os cartões, e deixávamos que os ministros os distribuíssem. O primeiro-ministro tinha o seu grupo, sendo que todos os que recebiam oração eram do seu grupo. Então os outros ministros se sentiam injustiçados em relação àquilo. Então chegávamos na reunião e os dava para alguns de meus administradores. Eles eram ministros, e seus amigos ministros diziam: você não quer me dar um cartão para fulanos de tal? Aquilo ficou pior. Tivemos que parar com aquilo. Então, a única maneira que encontramos de fazê-lo com êxito, eu trago o meu irmão e o deixo distribuir os cartões. Ele não é um ministro, não conhece ninguém, então ele apenas distribui os cartões. Quando ele começa a ficar bem conhecido, eu arranjo outra pessoa para distribuí-los. Então encontro alguém para distribuí-los. Então não há preferência de pessoas. Se todos vierem, podem ter seus cartões. Poderíamos lhes dar 1000 cartões, mas não conseguimos ministrar essa quantidade em uma só noite. Então nós distribuímos apenas os 50. E então eles ficavam assim, pois quando os 50 eram distribuídos, quem seria o primeiro? Então foi dessa maneira que fizemos. Eles chegam e misturam os cartões, os colocam todos juntos e os distribuem, e então você escolhe um número antes de chegarmos na plataforma para começarmos. Alguém pode ter o número 1 e nós podemos começar no número 15. Nós podemos começar no 50 e voltar. Então geralmente temos alguns garotinhos, ou algo, ou alguém para contar o número, ou alguém para começar, ou geralmente eles só me dizem e eu pego um número. Pode ser que às vezes eu conte quantos estão nessa fila, e quantos estão nesta fila, e os dividimos e pegamos um número para começarmos, ou fazemos algo assim. Ou contamos quantas pessoas estão nas macas, e então dividimos aquilo com a quantidade que estão nas cadeiras de roda ou algo assim, e começamos com esse número ou algum outro, para que então possamos ser justos com todos. Pois eu sei, eu mesmo, que será justo para todos. Isso dará a cada um uma oportunidade para estar. Agora, isso é um cartão de oração, ele não te cura. Se vocês, pessoas queridas, que estão assentadas aqui, apenas olharem para esse lado e crerem de todo o seu coração, o Espírito Santo voltará e lhe chamará e lhe dirá qual é o seu problema e lhe curará exatamente onde você estiver. Agora, isso é verdade, amigo. Observe isso. E Deus lhe abençoe. Agora, você disse nós começaremos no A1. Eles têm de 1 a 50. Bem, sendo que esta é a nossa primeira noite, vamos começar com nesta noite e começarmos. Aqueles que estão segurando os cartões de oração de 1 ao, não teremos muitos em pé de uma só vez.
Vamos começar a 1 a 8, por volta de 8 ou 10, ou a 1 ao a 15. Tome o a 1 ao a 15 e os deixe formar uma fila aqui enquanto o restante de nós cantaremos somente crer e eu vou orar por alguns instantes. E você esteja orando comigo, você o fará, o auditório, se desejarem. Que Deus possa lhes abençoar. O irmão Branham fica de um lado para orar em privacidade. Um irmão diz: aqueles que têm cartão de oração de 1 ao a 15 fiquem na fila, de acordo com seu número, à minha direita, e na sua esquerda na plataforma. Todo o restante permaneça sentado, por favor. Um irmão dirige a congregação cantando somente crer várias vezes. Um irmão exorta o povo a crer. A congregação canta somente crer mais algumas vezes. Um irmão dirige o culto enquanto o irmão Branham ora outra vez, bem devagar com o órgão, se desejarem. Isso é ótimo. Poderíamos orar só mais uma vez, amigos. Apenas se vocês inclinarem suas cabeças. Pai, poderias tu te aproximar-lhes neste instante, para que então possamos sentir a tua grande presença em todo o auditório? Eu fiz uma grande declaração, que se faz em uma reunião. E eu sei, que sem ti eu seria um fracasso total. Eu não posso fazer isso por mim mesmo, Senhor. E eu devo tê-lo. Poderias tu simplesmente enviá-lo agora? Ele seria capaz de ajudar essas pobres pessoas. Olhe para elas nesta noite, Senhor. Tenha misericórdia delas. Dê a elas uma grande fé para crerem. Sabemos de tua vontade divina é. Ajuda-nos agora. Que cada poder do demônio esteja sujeito a teu espírito nessa noite. Dê-nos fé, fé predominante para desafiar o inimigo nesse duelo. Agora, eu não sei qual é o problema com essas pessoas, Senhor, mas tu realmente sabes. Simplesmente me ajudes a saber, Senhor, então isso edificará a fé deles para te amar, para saberem mais a respeito de ti. Enquanto eu vou para frente agora para desafiar o inimigo, irás tu comigo, Senhor, e me ajudarás. No nome do teu Filho Jesus, eu peço isso. Amém. Cada um fique simplesmente tão reverente o quanto possa. Ore, cada um. Tudo certo agora, Howard. Eu quero que você os traga a mim apenas um de cada vez. Sim, traga-os a mim. Eu quero que vocês observem a expressão na face das pessoas, apenas em alguns instantes, quando a unção aumentar um pouco mais, quando elas começarem a vir. Geralmente elas começam a chorar, ou algo muda a expressão quando elas se aproximam daqui. Agora, a sua presença está aqui na plataforma neste momento. Isso é correto. Como vai você, Senhor? Você é daqui da cidade? O irmão responde: não, eu sou de Zion. Você é de Zion, uma grande cidade. Você é um estranho para mim. Eu não te conheço. Talvez eu nunca tenha te visto. Você é de Zion. Provavelmente eu possa ter te visto, mas eu não te conheço. Agora, você está sofrendo com alguma coisa em algum lugar. E eu serei capaz de lhe dizer, talvez, se eu puder, sim, meu irmão, você é um homem doente. Você possui muitas coisas erradas consigo. Uma delas é o seu problema cardíaco, que tem te afligido por algum tempo. Você também tem um problema no estômago. Não é isto correto? Você consultou um médico a respeito disso também, e eles não te deram muita esperança. Mas Aquilo, você crê de todo o seu coração? Veja, eu quero que você olhe para mim enquanto estou falando com você. Todo o seu problema tem sido, é a sua constituição. Você é mais um intenso pensador. Para começar, você é nervoso, um nervoso interno, um tipo de nervosismo que te causa problemas. Realmente, o seu problema cardíaco é um coração nervoso, é o que é. Eu creio que já lhe disseram isso. E o seu estômago tem causado, é uma úlcera gástrica em seu estômago que tem causado esse problema, o estresse. E às vezes, quando deitado, o seu coração dói mais do que a sua úlcera gástrica. Agora, geralmente, nesse caso, ela o faz palpitar, faz o coração palpitar e pular. Mas agora você crê com todo o seu coração?
Você pode ser curado. É verdade o que eu lhe disse. Então houve uma maneira pela qual eu soube disso, não é mesmo, Senhor? Você crê que isso é o Espírito de Deus? Você tem uma sensação estranha, sabendo que você está em pé bem próximo. Há um ser sobrenatural. Agora, creia. Sentindo como que amedrontado, é por causa de sua presença, a presença de Deus. Agora, você tem vindo a Jesus Cristo. A sua fé os tem encontrado aqui. Incline a sua cabeça. O auditório abaixe as suas cabeças também. Nosso Pai Celestial, tu estás aqui em espaço vazio na fita, Ed. Para chegar a ti para a própria misericórdia. E agora aqui está ele na plataforma. Ajuda-me, querido Deus, para ter fé por ele. Você, demônio, que está amarrando este homem e causando esse problema, eu te conjuro pelo Filho de Deus, para que deixes o homem, saia dele. Agora, só um momento. Cada um apenas permaneça com sua cabeça inclinada. Isso continua atingindo a minha mão. Está vendo essa cor aqui, Senhor, com a qual minha mão ficou? Agora, olhe para esse lado, Senhor. Você é um homem doente. Você é um cristão. Mas você já recebeu oração antes, esteve antes em algum lugar em uma fila de oração, recebeu oração. E é um tipo de você apenas não o está obtendo, como você sabe. Agora, você tem que ter uma verdadeira fé genuína. Eu não quero que você olhe até. Eu não posso lhe dizer isso. Agora, eu não lhe diria isso a não ser que eu soubesse do que estou falando. Eu quero ser capaz de te declarar curado. E eu só o faço quando Deus traz isso e te cura. Você simplesmente, nesse momento, encerra a dúvida agora, para sempre. Você crerá nisso nesse momento. Você crê que eu lhe disse a verdade como Deus a deu? Você, Pai, tenha misericórdia de meu irmão. Ele deseja comer novamente, se sentir bem, e deseja ser capaz de andar e não ter aquelas sensações. E, Senhor, tu és o único que pode ajudá-lo. Então eu oro, Deus, se é a minha fé, que nós, perdoe-me. E se é a sua fé, Senhor, traga-o agora a um lugar para crer. Aparentemente, a sua fé não o está retendo, que ele possa crer e ajuda-me a ter fé então sobre este inimigo que está segurando o homem. Você, demônio, no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, saia do homem. Correto, você pode levantar a sua cabeça, amigo. O homem está curado, você sentiu aquilo, é claro, quando isso foi embora. Oh, que coisa! Vá para casa e coma o que você desejar. Um irmão diz. Agora, você compreende, o irmão Branham discerniu a sua enfermidade, aflição, totalmente através do Espírito de Deus. Ele nem viu o cartão. No cartão, estão as palavras, coração e problema no estômago. Nosso irmão, ele sentiu aquilo. Ele apenas, isso o deixou. Agora, o homem pode seguir em frente e comer qualquer coisa que ele desejar, sem nenhuma penúria. Ele estará testificando disso. Ele está bem. Ele ficará bom. Correto, Senhor, venha para a frente. Todos fiquem bastante reverentes, ou mais reverentes, o quanto vocês possam estar. Logo que aquele homem foi curado, sinto uma vibração chegando agora, quando as pessoas começaram a crer. Eu posso dizer isso do lado externo ali, apenas um movimento. Boa noite, Senhor. Agora, eu quero que você olhe diretamente para mim. E isto não é a leitura de sua mente, é só que, agora, você é humano, e você tem um espírito. E essa unção é através de outro espírito que faz contato com você. E eu gostaria de tomar a sua mão só por um momento, por favor. Agora não há muita coisa errada. Só um momento. De alguma forma, sem nenhuma origem de doença. Eu terei que ver. Agora, você somente olhe para mim, e você apenas me responda quando eu conversar contigo. Veja, eu tenho que ver isso através da visão, Senhor, para ver se o problema que há de errado contigo, não há uma origem.
Você tem pequenos sintomas de um problema na próstata, que faz com que você fique nervoso, mas não o bastante para fazer com que você pegue um cartão de oração ou algo. Agora, você somente olhe bem para esse lado. Apenas seja sincero. Creia com todo o seu coração. E agora, há quanto tempo você tem sido um cristão? Por cerca de 5 anos. Você ama o Senhor, ama. O serve com todo o seu coração. Ele é maravilhoso, não é? Você está apenas um pouquinho nervoso. Estou tentando fazer com que se acalme para que então você não fique nervoso. Olhe somente para este lado e creia agora. Naturalmente, você tem uma sensação muito estranha porque você está de pé naquela presença. Sim, Senhor, eu vejo o que há de errado contigo. Você tem epilepsia. Não é isto correto? Veja, eu vejo tendo aqueles ataques ali. Há algo aqui para dizer isso, não há? Você crê no Filho de Deus? Crê que se eu pedisse, isso te deixaria e não voltaria mais? Vamos inclinar nossas cabeças. Alguém tire o garotinho dali, seja de quem for o garotinho. Às vezes isso passa de um para o outro. E eu não, alguém com o garotinho, mantenha-o perto de sua mãe em algum lugar. Leve-o lá. Se aproxime, Senhor. Nosso Pai Celestial, nosso irmão está aqui de pé, aflito. Eu simplesmente te peço com todo o meu coração, para que tenhas misericórdia, sabendo que não há nada que possa ajudá-lo, exceto tu. Um homem grande, forte e de boa aparência como este, ser atingido com tal poder, que os médicos não podem fazer nada por ele. Mas, Senhor, certa manhã um homem trouxe um garoto a ti. Eles o levaram até os teus discípulos, e eles não puderam fazer nada por ele. Ele estava tendo ataques de epilepsia. E quando o demônio te viu, o garoto caiu no chão e espumou pela boca. Mas tu disseste: levante-o. Ficará tudo bem, e aquele foi provavelmente o último ataque que ele teve, pois tu expulsaste isto dele. O pai disse: podes ajudar o meu garoto. Tu disseste: eu posso se você crer, pois tudo é possível àqueles que crerem, ó querido Deus. Se tu estivesses de pé nessa plataforma nessa noite, fisicamente em um corpo, tu estenderias as tuas mãos. Esse homem olharia para ti e ele saberia que tu estavas aqui. Ele creria em ti. Mas agora tu estás aqui em outra forma, operando na tua igreja. Tu disseste: ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas eu estarei convosco, mesmo em vos até o fim dos tempos. Agora, é a representação de teu sangue. Eu venho no desafio da fé. Então ajuda-me, querido Deus, a tirar do homem o poder maligno. Você, demônio, chamado epilepsia, aquieta-te. Pois no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual morreu no Calvário e deu gratuitamente o seu sangue, eu te ordeno, através dele, saia do homem e deixa-o. Ele saiu de você. Uma sensação fria está vindo sobre você. Correto, você pode levantar a sua cabeça. O irmão aqui de pé, ele disse que uma sensação fria acabou de vir sobre ele. Tudo deixou. Ele saiu dele. Agora, vá em paz, o irmão diz. No cartão do irmão está a palavra epilepsia, correto. Traga o seu próximo paciente. Agora, todos fiquem bem reverentes o quanto puderem, e Deus abençoará e te curará. Quantos o amam, digam amém. A congregação responde: amém, Ed. Ele é maravilhoso. Correto, todos, vamos ver sua mão apenas um minuto. Eu pude sentir a batida do que aconteceu. Em seu crer você agora com todo o seu coração. Se eu lhe pedir, e ele for, se você crer que eu pedirei a ele, você será capaz de ouvir. Você o servirá por toda a sua vida, lhe dará louvor. Você crê que ele me enviou para fazer isso? Você tem outros problemas também, não tem? Você tem outros problemas físicos. Parece estar enfraquecendo suas costas, entre os seus ombros. Correto, tenha fé em Deus, enquanto eu peço a Ele para te curar.
Vamos inclinar as nossas cabeças, cada um. Nosso Pai Celestial, essa querida mulher subiu até aqui. Um espírito de surdez está sobre ela, e ela está surda, ouve apenas com a ajuda de um aparelho. Mas tu és a sua ajuda, Senhor, tu quem a criaste, podes deixá-la boa. Eu oro a ti para que tenhas misericórdia dela. Conceda a sua cura agora, também desse problema em suas costas, estas dores reumáticas. Querido Pai Celestial, cure-a também ali. Vejo que seus olhos também estão se enfraquecendo, e os nervos. Conceda que ela seja uma pessoa diferente. Ela irá sair e te servir por todos os dias de sua vida, dando um testemunho, fazendo com que outros possam ser trazidos a este glorioso Evangelho de Cristo. Que o seu testemunho possa ser usado de grande forma para a glória de Deus. Que os dias que ela ainda tem, que eles possam ser gastos te glorificando. E fomos ensinados que tudo opera para o bem daqueles que te amam. Que isso possa vir sobre ela para lhe dar um testemunho. Tu poderias curá-la e deixá-la ir embora testificando, para ganhar outros para ti. Ajude-a neste momento. Você, demônio de surdez, espírito de enfermidade que está segurando o seu corpo, eu te conjuro através do Filho de Deus, Jesus Cristo, solte-a. Saia dela. Agora, cada um apenas permaneça com a sua cabeça inclinada só por um momento. Não negligencie isso. Agora, por favor, não levante a sua cabeça até você ouvir a minha voz. Às vezes muitas pessoas, às vezes você pensa que crê, você sabe, você apenas levanta a sua cabeça, lança isto diretamente de volta sobre ela. Vem? Agora, não faça isso. E então você realmente, agora, vocês sejam realmente bons filhos de Deus. Creia de todo o seu coração. Pai, seja misericordioso agora e cure a nossa irmã para que então ela possa ser a tua discípula e testemunha da cura divina. Você, espírito de surdez, deixe a mulher. No nome de Jesus Cristo, saia dela. Agora, apenas permaneça aqui com a sua cabeça inclinada. Isso a deixou. Só um momento agora, para ó. Você está me ouvindo? Você pode me ouvir? Amém. Diga, amém, amém. A irmã diz, amém isso é correto. Me ouve agora. O irmão Branham estala os seus dedos correto. Você pode levantar a sua cabeça. Isso te deixou. Correto. O irmão Branham estala o seu dedo uma vez ouviu isto. O irmão Branham estala seu dedo de novo. Me ouve. O irmão Branham estala seus dedos e bate palmas várias vezes. Está me ouvindo? Agora, você não está usando o seu aparelho de audição agora. O grau de redução disso, por cerca de 1 hora, talvez 2 horas, você estará ouvindo muitíssimo bem. E por volta de depois de amanhã, você ficará totalmente surda novamente. Então por volta de 2 dias depois disso, você começará a ter uma supuração de seu ouvido. Então, regressará, você estará ouvindo normal e bem então. Tem um tumor no tímpano do seu ouvido, vê você. É o que estava causando isso. Deus te abençoe, irmã. E os seus outros problemas acabaram também. Deus te abençoe. Vamos dizer, louvado seja o Senhor, todos. A congregação diz, louvado seja o Senhor. Vamos somente ter fé e crer com todo o seu coração, e Deus concederá isso. Correto, traga o próximo homem, se você desejar. Agora, existem coisas que aconteceram, vê você. Agora, ela tinha um tumor no tímpano de seu ouvido. Quantos sabem que quando qualquer coisa morre, imediatamente depois daquilo morrer, aquilo encolhe? Quantos sabem disso? Quantos caçadores de servos estão aqui? Vejamos as suas mãos. Correto. Você mata um servo nesta noite, e diz aos rapazes quanto ele pesa. Tenha cuidado, pois pela manhã o seu peso será bem diferente. Não é isso correto? Deixe um animalzinho ser atropelado na rua aqui, ele encolherá. Um agente funerário sabe disto.
Eles tiram a dentadura do paciente, porque, depois que ele encolhe, ela ficaria para fora. Mas depois ele incha, depois dele encolher por algum tempo, então ele começa a inchar. Então ele começa, como o corpo de um cãozinho. Essa é a razão pela qual eu lhe disse que ela ficaria totalmente surda agora, por cerca, depois de 72 horas. Isso começará a encolher, ela estará ouvindo bem. Ela pode ouvir agora. Não podia ouvir nada, a princípio. Ela pode ouvir agora, normal, praticamente normal. Porque tão logo que a vida saiu, aquilo me engolou. Agora, se ela está no meio de crentes, e então depois que a decomposição se instala nisso, eu lhe disse que isso escorreria pelos seus ouvidos. Em cerca de 4 ou 5 noites a partir de agora, ouça o seu testemunho. Veja o que aconteceu. Apenas tenha fé agora, e creia. Você tem tentado segurar a quem você tem pedido a Deus para falar comigo. Não é isso correto? Agora, olhe para esse lado. Eu vi uma visão se movendo sobre você há pouco tempo atrás. Você é de bem longe daqui. Não é isso certo? Você é um estranho aqui na cidade, e você veio de um lugar onde as terras são mais planas. Com muitos ventos soprando, algo como o Texas, Kansas e Dakota, ou de alguma parte por ali. É uma região plana onde você está. E você está sofrendo. Deixe-me ver. Veja. Observe isso. O seu problema é na sua boca. Você tem câncer na boca, eu creio. Não é isso certo? Isso é correto. Jesus Cristo, o Filho de Deus, te cura, Senhor. Vá, e o Senhor Deus. Vamos dar-lhe louvor. Ele está aqui. Você não crê nele. Quantos creem nele neste momento enquanto ele está aqui? Vamos ficar de pé e dar-lhe louvor. Espírito Santo, mova sobre eles e os abençoe, no nome de Jesus Cristo, eu oro. Israel e a Igreja. Parte 5. Jeffersonville, Indiana.